Amém, queridos santos. Hoje nós vamos compartilhar, dando continuidade ao versículo 14 de 1 João, que fala da reencarnação do Senhor. Então, na última mensagem, eu compartilhei aqui sobre a palavra, que estava no princípio, com Deus, e que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, Nele, em Jesus estava a vida, estava a luz dos homens, e essa luz ela resplandece, sobre as trevas, e as trevas não conseguem prevalecer contra ela. E falamos também do enviado de Deus, que foi João, Ele foi aí, teve esse encabeçamento do Senhor, de falar, de dar testemunho desse Jesus, que iria se encarnar, E ele veio dar testemunho, e testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem, por meio dele, Então ele fala que ele, João, não era luz, mas veio para testificar a respeito da luz. Este era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Então essa verdadeira luz, é Jesus, o Filho, que se encarnou, que se tornou-se carne, que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. E nós vimos também que graças ao Senhor nós o recebemos, nós cremos, como diz aqui a palavra, e todos aqueles que o recebem, Deus dá autoridade, para se tornar, filhos de Deus, que foi o título da mensagem, a última mensagem que nós postamos aqui na igreja, no canal da igreja. Então, o ato de crer, de receber, nós nos tornamos filhos de Deus. Os que creem, no seu nome, os quais não foram gerados, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E agora nós vamos dar continuidade ao versículo 14, foi só uma introdução. No 14 fala, e a palavra, tornou-se carne, e armou tabernáculo entre nós. Então essa palavra, ela se torna carne, se tornou um ser humano, e veio aqui na terra, e nós vimos que os 4 evangelhos falam dessa pessoa, fala desse Jesus, nos seus 4 aspectos diferentes. O Mateus como rei, Lucas como homem, Marcos como servo, e João fala como ele como vida. Então nós vimos que essa palavra ela se torna carne e arma tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito da parte do Pai, cheio de graça e de realidade. Então aqui, quando João escreve o seu evangelho, também as suas epístolas, ele já está num nível de amadurecimento, Então eu queria falar uma parte que nós precisamos nos aprofundar na experiência com o Senhor e ter essa palavra, em nossas vidas, cheio de graça, cheio de realidade, que possamos realmente, irmãos, amadurecer. João, ele só viu isso aqui no seu amadurecimento. Lá em Apocalipse ele fala, achei-me em espírito, e em espírito, o Espírito revelou tudo que ele viu, o que ele testificou. Então essa palavra ela se torna carne,
E aqui no versículo 15, ele fala que João testificou, né, a respeito dele, né, e clamou, dizendo: Este era aquele a quem eu dizia: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porquanto era primeiro do que eu. E lá em João, aqui no João, no versículo 30 mesmo, ele fala assim: Este é aquele de quem eu disse. Está falando de Jesus. Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando-o em água. E João testificou, dizendo: Vi o Espírito descendo do céu, como pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar em água, ele me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então João dá uma ênfase muito grande. Aqui era um sinal, a quem o Espírito pousar, a quem o Espírito pousar, né, e permanecer sobre ele, esse é realmente. Então era um sinal que o Espírito deu a João para ele realmente ver quem era o enviado de Deus. E aqui ele fala, né, que este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então João ele testificou, né, a respeito dele, né, e clamou dizendo: Este era aquele a quem eu dizia: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porquanto era primeiro do que eu. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, né, e graça sobre graça. Por quê? Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, Deus veio trazer para nós, através do seu Filho, né, a graça e a realidade. Veio trazer vida, veio trazer para nós luz, né? Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então, essa palavra que estava desde o princípio, essa palavra que era Deus, ela se torna carne, né? Se torna um ser humano, né? Deus triuno, né, habitou em um homem aqui na terra. E esse homem viveu 33 anos e meio, né? Tinha semelhança de carne, mas não tinha natureza pecaminosa. E aqui, como homem, ele venceu todas as coisas e deu para nós o seu Espírito, e deu para nós a vida eterna. E todos nós, né, quando nós vimos aqui, à medida que cremos, que recebemos, né, o Senhor deu autoridade para se tornar filho de Deus. E hoje nós temos a vida de Deus, a mesma vida, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito, essa comunhão que Jesus teve com Deus quando esteve aqui na terra. Hoje, irmãos, nós temos esse acesso. Hoje nós podemos ter a mesma comunhão. Hoje nós temos a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E hoje nós estamos sendo introduzidos, né, na mesma história, na mesma trajetória de Jesus como homem, de vencer todas as coisas, de vencer o mundo, de vencer o Hades. E hoje nós temos a vida de Deus. Para quê? Para que possamos também, né, amadurecer e expressar Deus, né, em carne em nossas vidas. Então isso é maravilhoso, irmãos. Esse é o propósito de Deus.
Por que que ele habitou entre nós? Cheio de graça e cheio de realidade. Para introduzir a sua vida, para introduzir a sua natureza divina em cada um de nós, em a todos aqueles que o receberam. Ele deu autoridade para se tornar filhos de Deus. E sendo filhos, somos também qualificados para sermos herdeiros de Deus. Então, por isso, nós precisamos agora ter Ele. Hoje nós temos o Espírito, temos tudo o que Cristo é, temos a comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito, temos o Deus triuno morando dentro de nós. E hoje cabe a nós o desfrutar como vida. Então, irmãos, esse foi o propósito do Senhor, se encarnar. E entrou para dentro de nós como vida e cheio de realidade. Jesus é o nosso Senhor.